Senhora presidente, em exercício, deputada Fatinha, senhores deputados presentes, Conte Bittencourt, deputado Osório. Senhora presidente, primeiro, para realmente me congratular com o deputado Conte Bittencourt, porque acho que a Prefeitura de Niterói foi republicana e democrática quando decidiu fazer uma consulta pública se deveria armar ou não a Guarda Municipal. Acho que foi uma decisão de respeito à soberania da população niteroense. E fico feliz porque quando teve o plebiscito pelo desarmamento, deputado Conte Bittencourt, eu fui derrotado na proporção 70% contra o desarmamento e 30% a favor. E o resultado agora da consulta pública em Niterói foi exatamente o oposto. 30% foram a favor do armamento e 70% pela política de desarmamento. Isto é, não armar a Guarda Municipal. Fosse eu, cidadão niteroense, estaria lá votando contra armar a Guarda Municipal. Espero que o prefeito Crivella, na cidade do Rio de Janeiro, também faça uma consulta popular. Por que não aproveitar as eleições e tentar fazer essa consulta popular, em vez de tomar uma decisão unilateral, ou até mesmo através de projeto de lei submetido à Câmara dos Vereadores? A Câmara dos Vereadores está discutindo essa matéria na presente data, né? Mas, então, eu acho que a Prefeitura de Niterói, nesse caso específico, deu um rumo de como deva proceder. O prefeito defendeu armar a Guarda Municipal e perdeu. E, por via de consequência, vai respeitar a soberania popular. Então, tinha que registrar aqui as minhas congratulações. Segundo, quando o deputado Osório li a entrevista do ministro da Injustiça, Torquato Jardim, eu me imaginei, deputado Osório, numa conversa de botequim. Conversa de botequim é que você emite juízo de valor sobre tudo ou sobre nada, sem nenhuma consequência. É apenas uma conversa de botequim. E o ministro não pode, no exercício da sua atividade, ter uma conversa de botequim. Porque, vamos lá, a responsabilidade. O Estado do Rio de Janeiro vive uma grave crise de segurança pública. Talvez as mais graves que já viveu. Ontem, o Jornal Nacional dava o ranking dos estados com maior índice de violências, principalmente crime de morte. E o Rio de Janeiro estava entre os 3 primeiros, salvo erro de memória, era o 2º ou o 3º, entre 2 do Nordeste, e mais o Rio de Janeiro. Há uma desagregação aqui no Rio de Janeiro. Não há entrosamento entre as polícias do Rio de Janeiro e a organização militar estruturada pelo ministro da Defesa. Um desencontro muito grande que marcou as primeiras ações. Todo dia morre um policial. Esse indicador já chegou esse ano a 113, salvo erro de memória, porque hoje pode ter acontecido mais algum.
Aí vem o ministro da Justiça, que eu chamo de injustiça, numa conversa de botequim, e diz que os coronéis são indicados por parlamentares. Ué, se ele acha que são, ele devia nominar quais. E se há ligação, principalmente, com narcotráfico, com crime organizado, e aí pode ser milícia ou narcotráfico, tem que dizer quem é ligado. Afinal, ele comanda a Polícia Federal e trabalha junto com o Ministério Público Federal. Então, se há alguém mancomunado, seja deputado, seja coronel, que ele faça essa limpeza. Mas ele não pode cometer a leviandade de acusar todos sem exceção. Quando fala coronéis, está falando em toda a corporação. Quando fala parlamentares, está falando de todos os parlamentares. Até parece que ele não participa do governo Temer. Quem mais indicou para cargo nos últimos tempos foi o governo Temer, para se livrar de dar continuidade à investigação do próprio presidente da República no STF. Indicou para todas as áreas. Ele não veio a público contestar as indicações. Tem indicações, como está no jornal de hoje, de gente que não podia ser indicado, porque tem um carretel de ações judiciais tramitando na Justiça. Não é uma não, senhora presidente. É um carretel. Mas não são todos os indicados, são alguns. A mídia estipulou que se gastou bilhões em concessões para diversos setores, multas ambientais, mudaram, inclusive, a regra para definir o que é o regime escravocrata trabalhista, que essa escravidão não é só das correntes, é a escravidão do tempo de trabalho, do direito à liberdade, à estadia, etc, etc. Então, ele parece que não é desse governo, Temer. Ele não consegue olhar para cima, quem está acima dele, e quem está dos lados dele. Ou não tem dois processos no Supremo contra o presidente da República. Então, a única medida consequente do presidente era exonerar o ministro da Justiça. E o ministro da Justiça, senhora presidente, era advogado e um especialista em direito eleitoral. Advogava no TSE. E advogava para quem? Não era para querubins e serafins. Era para candidatos a deputado federal, estadual e governador, presidente da República. Será que ele advogando para parlamentares, ele estava advogando para gente que estava ligada ao crime organizado? Porque ele cita todos, porque também não aqueles que ele advogou. Então, senhora presidente, este ministro da Justiça é um incendiário, jogou mais gasolina na fogueira ardente da insegurança no estado do Rio de Janeiro. Como ele pudesse ter conversas de botequim. É inaceitável, numa república, um ministro fazer isso, porque ele é corresponsável pelas investigações. A Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça. E a Polícia Federal
vem trabalhando com excelência junto com o Ministério Público Federal, que é outra instituição de excelência. Então, juntem-se essas instituições e apurem os fatos. É assim que atua o ministro dito da Justiça, mas esse seguramente é o ministro da injustiça, porque justiça não é uma coisa que o Brasil tenha no dia de hoje. E tanto é verdade que o presidente não está sendo investigado.